as sociedades elas são estruturadas, tá? Dentro do nosso assunto indivíduo e sociedade, é interessante a gente entender como as sociedades elas são estruturadas. As sociedades, pessoal, elas têm uma certa organização, elas têm uma estrutura, tá? E vocês vão entender que existem estruturas distintas, existem sociedades que são diferentes das outras. Nós vamos ver 3 sociedades. É claro que existem várias estruturas diferentes, existiram várias estruturas diferentes ao longo da história. Mas a gente vai ver pelo menos 3. A gente vai ver as sociedades capitalistas, que é exemplo da nossa sociedade, que é capitalista, e como é que ela está estruturada. Nós vamos ver as sociedades que são estruturadas em estamentos, exemplo das sociedades medievais, tá? E a gente vai ver também as sociedades que são estruturadas em castas. Aí nós vamos usar o exemplo da Índia, que é uma sociedade que está dividida, né? Ela está estratificada em castas sociais. A gente vai começar pela nossa, tá? O vídeo de hoje é para falar da nossa sociedade e como ela está dividida, como é que ela está estratificada. Pessoal, um dos conceitos que a gente usa muito para explicar a questão da estrutura social é estratificação social. O que é estratificação social? É como se eu dividisse a sociedade em estratos, em camadas sociais. Estratificação social é dividir a sociedade em camadas. Simples assim. As sociedades elas são divididas em camadas. Essas camadas elas se sobrepõem umas pela outra. Como assim? Na sociologia, para a gente explicar a estrutura de uma sociedade, a gente usa muito uma pirâmide. A gente monta a sociedade como se fosse uma pirâmide e a gente começa a dividir em estratos sociais. E o nome desses estratos na nossa sociedade são chamados de classes sociais. A nossa sociedade ela é dividida em classes sociais, tá? É uma forma grotesca de dividir a sociedade, mas infelizmente ela é assim. Ela é dividida dessa forma em classe alta, média e baixa. Tem algumas intermediárias no meio disso. Mas assim, genericamente falando, a nossa sociedade é dividida em classes sociais. Temos a classe A, B e C, ou classe alta, média e baixa. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, fulano pertence à classe alta ou pertence à classe baixa. Vocês com certeza já ouviram falar, porque é assim que a nossa sociedade é. E quem fica no topo da pirâmide é as pessoas que têm uma posição social melhor, é uma pessoa que tem condição financeira melhor. As pessoas que são da classe alta, elas têm condições melhores, mais privilégio. Infelizmente, as sociedades capitalistas, elas são assim, tá? Tem mais poder, tem mais privilégio as pessoas que estão no topo da pirâmide. Resumindo tudo para vocês entenderem como é que a nossa sociedade está estratificada. É claro que aqui é bem simples, esse assunto ele é bem extenso, mas para vocês, bem resumido, a nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, ela está estruturada em estratos sociais. Esses estratos, que são camadas sociais, nós damos o nome de classes sociais. Usamos a pirâmide, uma pirâmide, para demonstrar esses estratos, essas camadas. Sabemos que quem está no topo da pirâmide tem mais privilégio, tem mais poder, tá? A gente pode também dividir a sociedade seguindo esse mesmo raciocínio. Podemos dividir ela economicamente, podemos dividir ela profissionalmente. Sempre no topo da pirâmide vai ficar quem tem mais privilégio, quem tem mais poder, quem tem uma renda mais alta. Se eu fosse dividir a sociedade brasileira profissionalmente, quem ficaria no topo dessa pirâmide seriam as profissões que são, entre aspas, ditas as melhores, as profissões que são mais valorizadas, que tem uma renda, que o salário é melhor. A sociedade ela dita certas regras. Então é isso. Eu vou colocar outros vídeos para vocês sobre a questão da estrutura social das sociedades em castas e as sociedades em estamentos, tá?